Capítulo 20. O primeiro navio espacial de que se tem registro. Vênus é o lar dos deuses. De Vênus, no ano 18.617.841 a.C., veio o primeiro veículo do espaço a pousar em nosso planeta. Acho que é melhor repetir essa data. É 18.617.841 a.C. Para ser preciso, de acordo com as tabelas Brahmanes. Vênus, de acordo com aqueles que a observam por meio de telescópios, é cercada por espessas nuvens quentes de dióxido de carbono, nas quais dizem que a vida, como a conhecemos, seria impossível. Por outro lado, o sábio venusiano que nos observa por meio de seu telescópio, ou algo melhor, poderia dizer que a Terra está cercada por um mar de nitrogênio, oxigênio e monóxido de hidrogênio, no qual a vida, como ele a conhece, é impossível. Mas, então, o que é vida? Olhando para o centro do sistema solar, onde se esperaria obter a resposta, encontramos o Sol, onde a vida, em qualquer forma concebível, seria instantaneamente aniquilada. E, no entanto, esse orbe glorioso deve ser e é a fonte, a causa e o sustentador de toda a vida em nosso sistema, até mesmo a própria vida, da qual nós, humanos, somos sombras pálidas e microscópicas. O ensinamento antigo sugere que todos os planetas desse sistema são habitados por homens, em diferentes graus de realização, e o nome dado a eles é as escolas da vida. Usando essa alegoria, os planetas menores e internos podem corresponder às primeiras escolas. E os grandes globos externos às esferas sênior ou posteriores de educação. Os grandes mundos externos são chamados de planetas sintetizadores, para os quais vem a vida de todo o sistema para sua iluminação e perfeição finais. Há uma tradição arcana que considero mais aceitável à razão do que qualquer coisa que a especulação moderna possa oferecer. Com relação ao grupo interno, do qual somos o terceiro planeta, Vênus é considerado mais avançado do que seu vizinho, devido a circunstâncias particularmente favoráveis no início de sua carreira. As mitologias populares e os ensinamentos menos obscuros dos templos internos fazem de Vênus o lar dos deuses, de onde a ajuda tem sido frequentemente enviada para seu vizinho e irmão empobrecido. O planeta do esforço doloroso, ou Terra. Os cristãos ortodoxos não precisam ter problemas com suas crenças para aceitar a ideia de humanidades extraterrestres, mais avançadas do que a nossa. Eles podem, se quiserem colocar isso em termos teológicos simples, dizer que não houve queda do homem em Vênus. 70 Com isso, eles estão apenas ecoando as estrofes arcaicas que nos dizem que, logo no início da criação da Terra, ocorreram certas dificuldades e contratempos que colocaram nosso planeta um ciclo inteiro atrás de seu vizinho e que ainda estamos sentindo os efeitos para nossa dor e custo. É uma espécie de curso de comando solar cujos graduados bem-sucedidos podem superar todos os outros humanos solares em força e poder de resistência, um filho pródigo cujo eventual retorno trará mais alegria ao coração do pai do que todos os sucessos dos filhos mais afortunados os discos voadores. Também não precisam alarmá-los, pois, se eles se voltarem para a Bíblia, encontrarão um registro de Cristo nos falando de um evento futuro muito grande que seria precedido por sinais e maravilhas no céu. O ensinamento arcano sustenta que nossos membros mais afortunados da família estavam tão angustiados com as condições existentes na Terra e com as tremendas dificuldades enfrentadas pela vida para alcançar a consciência humana, que intervieram ativamente com grande custo para si mesmos. Essas dificuldades estão expressas nas antigas estrofes. Depois de 300 milhões de anos, a Terra se virou. Ela se deitou de costas, de lado. Ela criou de seu próprio seio. Ela desenvolveu criaturas aquáticas, terríveis e ruins. Livro de Dizian, estrofe I. A mesma ideia é expressa no livro dos mortos egípcio e nas Tábuas de Cútica. Essas estrofes e a seguinte referem-se não apenas às dificuldades da evolução, mas também a um dos enormes cataclismos causados por uma mudança repentina dos polos, que aconteceu muitas vezes. Ela os sacudia de suas costas sempre que eles ultrapassavam a mãe. Ibide.
O Popul Vuh também conta como uma série de tentativas infrutíferas de produzir homens fracassaram e foram destruídas. Há cerca de 18 milhões de anos, dizem os antigos ensinamentos, chegou-se a um ponto em que algo parecido com um homem havia evoluído, mas não tinha mente, pois nasceu apenas da terra. Esse pode ter sido o elo perdido entre os reinos humano e animal que ainda ilude os antropólogos. A vida precisava de uma forma. Os ancestrais a deram. A vida precisava de um corpo físico. A terra o moldou. A vida precisava de um espírito de vida, os poderes solares a moldaram em sua forma. A vida precisava de um espelho de seu corpo, duplo etérico. Nós lhe demos o nosso, disseram os deuses. A vida precisava de um veículo de desejo, corpo astral. Ela o tem, disse o drenador das águas. Mas a vida precisava de uma mente para abraçar o universo. Não podemos lhe dar isso, disseram os ancestrais. Eu nunca tive isso, disse o espírito da terra. A forma seria consumida se eu lhe desse a minha, disse o grande fogo. O homem permaneceu um Buta vazio e sem sentido. Livro de Dizian, estrofe V. Em outras palavras, a evolução tinha ido tão longe, mas não poderia ir mais longe até que recebesse algum estímulo tremendo fora dos poderes comuns da Terra. E assim, do nosso vizinho mais próximo veio o maior de Vênus, o Sanat Kumara, o Senhor da Chama, o espírito do próprio Logos venusiano, cuja memória é reverenciada e considerada sagrada em todas as religiões antigas. De Vênus, dizem os antigos ensinamentos, vieram os irmãos mais velhos, os Senhores da Chama, os humanos altamente aperfeiçoados de um ramo mais antigo da família planetária. Eles vieram por livre e espontânea vontade. Por amor e compaixão pelas coisas tateantes e sem mente nas selvas primitivas fumegantes. Terra, Marte e Vênus estavam em conjunção ideal para que seu grande veículo percorresse a imensa distância física que separa os dois planetas. Assim, o Senhor da Chama, ou Sanat Kumara, chegou à Terra com seus 4 grandes senhores e 100 assistentes. Então, com o poderoso rugido de uma descida rápida de alturas incalculáveis, cercada por massas de fogo flamejantes que enchiam o céu com línguas de fogo, a embarcação dos Senhores da Chama passou pelos espaços aéreos. Ela parou sobre a Ilha Branca, que ficava no Mar de Gobi. Era verde e radiante com as flores mais belas, pois a terra ofereceu o melhor de si para receber seu rei. Mas o trabalho dos Kumaras não foi fácil. À medida que o homem primitivo desenvolvia a mente, ele também mudava lentamente de andrógeno bissexual para macho e fêmea, em 2 corpos separados. Aparentemente, a mudança de sexo foi rápida demais para algumas criaturas. Ainda na fronteira da consciência humana, os animais se separaram primeiro. Eles começaram a se reproduzir. O homem duplo também se separou. Ele disse, sejamos como eles, unamo-nos e façamos criaturas, e eles o fizeram. E aqueles que não tinham centelha tomaram para si enormes animais fêmeas. Eles geraram sobre eles as raças mudas. Eles próprios eram mudos. Criaram monstros. Uma raça de monstros tortos cobertos de pelos vermelhos, que andavam de 4. É muito difícil, eu sei, dar crédito a qualquer civilização anterior por saber mais do que nós mesmos. Até a produção de grandes telescópios, não tínhamos ideia de que vivíamos em nosso próprio sistema solar, girando dentro de um sistema ainda maior chamado nebulosa. E ainda estamos muito incertos sobre a maneira como o hospedeiro das nebulosas está se movendo. De acordo com o desvio para o vermelho no espectroscópio, elas parecem estar se afastando umas das outras com velocidades cada vez maiores, enquanto que, por analogia, seria de se esperar que elas girassem em torno de um sistema ainda maior. O quanto os antigos sabiam sobre o movimento das galáxias pode ser adivinhado em um antigo comentário oculto escrito originalmente em Sensar: a única roda gira. Apenas uma volta é feita e todas as esferas e sóis de todos os graus seguem seu curso. A noite do tempo se perde nela e os éons medem menos do que segundos no pequeno dia do homem.
10 milhões de éons se passam, e 2 vezes 10 milhões de ciclos Brahmanes, 311 quintilhões 400 quadrilhões anos equivalem a um ciclo Brahmane, ou grande éon, e ainda assim uma hora do tempo cósmico não se completa. Essas, em seu giro cíclico, mantêm em suas esferas de força outras rodas menores, planetas, etc. No entanto, muitos sóis compõem o cósmico. Ler, sistema, como, roda, torna isso aceitável para os melhores cérebros do Monte Palomar. Outro princípio da astronomia moderna, declarado de forma drástica, é formulado de forma um pouco mais poética na continuação do mesmo comentário. Rodas dentro de rodas, esferas dentro de esferas. Cada uma segue seu curso e repele ou rejeita seu irmão, mas nenhuma consegue escapar dos braços circundantes da mãe. Em seguida, diz algo a respeito da eventual dissolução e reaparecimento de um universo. O que parece estar declarando de forma definitiva o que agora se considera que acontece quando um sistema explode, tornando-se um sistema de energia, explode, tornando-se uma supernova, ou se refere a eventos quando uma nebulosa inteira atinge a hora do julgamento. Acho que vale a pena citá-lo e refletir sobre ele, quando as rodas da quarta dimensão, das quais nosso próprio Sol faz parte, e tudo o que é de menor força e maior número, como o oitavo e o nono graus, girarem sobre si mesmas, devorarem umas às outras e girarem e rasgarem sua mãe, nebulosa. Então a roda cósmica estará pronta para uma revolução mais rápida. Portanto, se os pré-diluvianos conheciam tanto de astronomia, é bem possível que o que eles escreveram a respeito de Vênus e do despertar do homem animal para o verdadeiro homem não seja sem fundamento. E se a vinda dos senhores de Vênus não é uma mera fábula, então temos em nossa posse um registro definitivo da primeira grande nave espacial a pousar na Terra, e a data fornecida nas tabelas Brahmanes é de 18.618.793 anos atrás. Muitas vezes me ocorreu a ideia de que, se todos os ensinamentos sobre os Kumaras venusianos fossem algo mais do que mitos, não poderíamos esperar que outros desse planeta brilhante seguissem seus passos e viessem à Terra, o vizinho pobre, nos momentos em que a ajuda fosse necessária. Os egípcios escreveram sobre os deuses que desciam do céu em seus veículos brilhantes trazendo muitos presentes para os homens, presentes de comida e presentes de ensino. Os índios vermelhos têm tradições de que, até a chegada dos homens brancos, os irmãos mais velhos costumavam descer em seus navios circulares brilhantes para ensiná-los e ajudá-los em momentos de necessidade. Todos os países celtas contam que os imortais desciam em carruagens flamejantes de seus palácios brilhantes nos céus para habitar a terra entre nós. E não é preciso muita imaginação poética para chamar os planetas brilhantes de palácios brilhantes nos céus, nem suas naves espaciais de carruagens flamejantes. Agora que a ciência se descontrolou e está nos ameaçando com a aniquilação atômica, parece razoável esperar que, se alguma vez fosse necessária outra intervenção, o momento seria agora. Temos evidências suficientes para supor que alguns, ou muitos, agentes inteligentes fora da Terra estão observando nosso progresso com interesse. E se todo o sistema solar é habitado por membros da mesma família solar, porque alguns dos nossos 2 bilhões de terráqueos não poderiam ter novamente uma experiência que os livros antigos parecem pensar que já foi bastante comum, a de falar com visitantes do espaço? Não vejo nada contra isso, exceto o preconceito. Portanto, para os que não têm preconceitos, passo agora a história para George Adamski, que é o primeiro a nos dar um registro documental de suas experiências e impressões ao ficar cara a cara com um homem de outro planeta. Adamski não teve medo quando viu o veículo brilhante descer, nem quando a tremenda percepção de que estava frente a frente com um ser espiritual vivo, um homem como nós, um irmão humano de outro globo de existência. Assim, nós, que somos da mesma carne e molde que Adamski, podemos olhar para cima com alegria, e não com medo, quando, de tempos em tempos, surgem outros fragmentos, outras pessoas. Faíscas da mesma chama, que por um momento entram na órbita de nossa percepção, sabendo que, como nós, elas estão trabalhando a lição completa de seus mundos em a ascensão lenta, eônica e difícil rumo à união com o Sol místico central.
conhecida pelos sábios e filósofos de todos os tempos como a meta e a realização, não apenas do homem, mas do próprio homem cósmico, a quem voltaremos a ser.